Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto, bem-vindo. Boa semana para nós. Bom dia a todos. Vamos lá, vamos falar com o Fausto. A gente vai começar, Fausto, falando contigo sobre as medidas que foram anunciadas pelo Fernando Haddad na última sexta-feira, as primeiras medidas econômicas, e de que forma isso também pode impactar na vida do trabalhador brasileiro. São, enfim, informações que muitas vezes são técnicas e deixam as pessoas sem entender o que isso pode significar ou como isso pode impactar na vida delas, né? Mas as medidas do Haddad, segundo ele, permitem um ajuste de até 242 bilhões de reais. E uma das iniciativas dessas medidas, e eu queria uma avaliação tua, porque isso pode dar um refresco orçamentário para o governo, é trabalhar na retomada do voto do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que, segundo Fernando Haddad, tem 1 trilhão de dívidas de empresas em impostos atrasados em julgamento ainda, e isso pode dar um alívio muito forte. Aliás, quando eu li 1 trilhão de reais, eu lembrei até do falecido, né, o Guedes, que sempre falava em 1 trilhão, 1 trilhão. Bem, vamos lá. Primeiro que é importante a apresentação das medidas, né, pelo atual ministro da Economia e da Fazenda, agora, Fernando Haddad, a equipe econômica, não trouxe nenhuma grande novidade, não trouxe nenhum grande malabarismo, nenhuma grande mágica, como a gente está acostumado muitas vezes com planos de governo e etc. Acho que essa é a primeira questão. São medidas da área econômica, são medidas importantes e que vão continuar acontecendo. Essa, na verdade, são só algumas das medidas que tendem ali a melhorar as contas públicas. E a ideia de melhorar as contas públicas, inclusive pela fala do próprio ministro, dos ministros, né, da área econômica, é um processo contínuo. Então, o que a gente tem ali do ponto de vista de medida objetiva é uma mudança ali no voto de qualidade do CARF, ou seja, na verdade, nas pendências tributárias entre empresas e entre governo, afinal de contas, quem fica com o voto de Minerva ali? De alguma forma, você está recolocando o debate de quem tem que pagar imposto, como pagar imposto, e que de alguma forma pode e deve ajudar aí na arrecadação. Foi apresentado questões relacionadas a ICMS e PIS/COFINS, que também era uma questão já dada lá atrás, a partir da decisão do STF, mas que na verdade precisava de regulamentação, realinhamento ali, e que também traz recursos. E a medida mais importante, de alguma forma, é o programa ali, uma espécie de refis que foi apresentado para as empresas. E aí esse refis, sim, tem um potencial bastante grande, porque são acordos, né, acordos de dívidas tributárias que, de alguma forma, o governo abre a possibilidade. Lembrando que a gente vem de um período bastante complicado, que foi o período da pandemia, depois a própria crise, né, ocasionada aí ao longo de 2022 todo, e que é razoável você imaginar uma renegociação de dívidas tributárias das empresas, principalmente das empresas menores, com o próprio Estado. Então, quando a gente olha para o conjunto de propostas, de ações que foram apresentadas, como as primeiras ações, a gente ainda tem ações bastante pequenas, mas com um espaço tributário bastante grande. E eu acho que isso é uma discussão importante para a gente trazer aqui para conversar. As medidas são medidas de arrecadação, e isso é bastante significativo, porque toda vez que a gente fala de ajuste fiscal, a gente ouve falar sobre cortes do governo, cortes nisso, cortes naquilo, e na verdade nós precisamos mais de investimento, nós precisamos mais de investimento em política pública, nós precisamos melhorar a vida das pessoas, nós precisamos lidar com as dificuldades que a sociedade tem, e o Estado tem um papel fundamental nesse momento de recolocar a economia nos trilhos. E um pacote, né, um conjunto de medidas que sai a partir do olhar da arrecadação, é uma sinalização bastante importante para começar um governo de uma maneira bastante diferente do governo que estava até então. A gente acabou de noticiar que Fernando Haddad e Marina Silva foram para a Suíça participar do Fórum Econômico Mundial, e a OIT hoje também liberou um novo estudo apontando que o Brasil deve retomar a produção de empregos, né? Deve ter, pela primeira vez nos últimos anos, menos de 10 milhões de pessoas sem trabalho. Como é que você avalia essas informações e a ida de Fernando Haddad para o Fórum Econômico Mundial?
Bem, aí o Fórum Econômico Mundial, de certo modo, é o Brasil se reapresentar ali para o mundo econômico, para as grandes economias, e enfim, para o mercado, chamado mercado como um todo, a partir de uma outra visão do que estava acontecendo. E aí a ida da ministra Marina Silva junto, essa questão toda ambiental, é um recado muito claro do reposicionamento do Brasil em relação às questões ambientais. Isso, neste momento, é bastante significativo. Significativo porque a discussão da economia verde, a discussão da economia sustentável, da transição justa, ou seja, toda essa questão ambiental, ela está na pauta do mundo e, de alguma forma, o Brasil volta a ser sujeito de debate em tudo isso. E aí nós vamos começar um processo, né, de entender, de melhorar, de compreender como é que vai, o que isso vai acontecer. Vamos lembrar que o mercado internacional ele é uma guerra de foice no escuro, né? Ou seja, está todo mundo disputando e o fato das posições do Brasil até agora em relação ao meio ambiente foi se utilizada como mecanismos para diminuir a nossa rota de comércio, diminuir o nosso fluxo de comércio. E agora o retorno do Brasil na pauta ambiental, de certo modo, corrige essa trajetória. E a gente vai ver aí a busca de investimentos internacionais no momento em que o mundo aí está bastante complicado, né? Nós estamos com discussões se o mundo vai entrar ou não em recessão, essa discussão toda do Banco Mundial, do FMI, e que é a grande discussão de Davos hoje. Como é que essa nova economia se coloca, mas também como é que você corrige os problemas aí que está levando o mundo a um crescimento bastante baixo nesse pós-pandemia. Quando a gente olha aí para a possibilidade ou não de geração de emprego, é muito difícil, né? Muito começo de ano ainda, as medidas vão começar a surtir efeito, a gente tem uma longa discussão ainda sobre a questão do salário mínimo, por exemplo, tem um potencial bastante importante de colocar recursos na economia, a gente tem várias discussões a serem feitas nesse primeiro semestre e que de alguma forma vão impactar ainda a questão do emprego. O Brasil entra numa outra rota de desenvolvimento, isso é bastante importante. Agora, como vai ser essa rota, como essa rota vai ser construída e quais os tempos, a gente ainda vai assistir a partir da reorganização do próprio governo. Vamos lembrar que os atos aí do domingo passado, eles atrasaram muito dessas discussões, né? Então a gente ainda está sobre o impacto de tudo o que aconteceu dessa tentativa de golpe aí do 8 de janeiro, mas que de alguma forma o Brasil vai voltando aos trilhos. A gente está conversando com o Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese. Fausto, vamos falar agora de medidas que têm efeito imediato. A nova presidente da Caixa, nova presidenta da Caixa, Rita Serrano, já avisou que vai suspender o pagamento do crédito consignado para aqueles que recebem dinheiro do chamado Auxílio Brasil, que vai voltar a chamar Bolsa Família. E que essa revisão faz parte da Caixa também dos juros que são cobrados nesse tipo de modalidade. Mas é importante essa medida da Rita Serrano porque, na verdade, retirar dinheiro ou você oferecer crédito consignado com um auxílio emergencial, essas coisas não combinam, né? Bem, a gente já tinha falado isso, né, que quando a gente está falando do Bolsa Família, nós estamos falando de segurança alimentar, nós estamos falando de uma base de recebimento que as famílias muito pobres recebem do Estado brasileiro para poder garantir comida na mesa, para garantir que ela tenha comida para sua família. Quando você coloca este recurso para dentro do sistema financeiro, uma área, né, uma parte da população muito carente e que certamente qualquer possibilidade de novos recursos vai ser absorvida. O problema é que no mês seguinte você vai ter menos recursos para garantir alimentação e no mês menos ainda, e uma parte desse recurso acaba sendo consumida por juros, vão sendo transferida dos mais pobres para o setor financeiro, ou seja, para o setor mais rico. Não faz sentido, né, você trabalhar consignado a partir do Bolsa Família. Agora, é claro, né, uma medida já foi implementada, algumas pessoas já pegaram, tem toda uma questão de reanálise da medida. Então você primeiro precisa ali lembrar que o Auxílio Brasil também foi usado como uma grande máquina eleitoral no final do governo, então você precisa reorganizar o Bolsa Família, reorganizar o cadastro, reorganizar quem está recebendo, quem pode, quem não pode, reorganizar as razões pelo qual as portas de saída do programa, então tudo isso está sendo discutido pelo ministro Wellington lá, a retomada de um olhar estrutural para o Bolsa Família. Bem, e a partir disso, de fato, você vai olhar se faz ou não sentido avançar ou
extinguir essa possibilidade de crédito consignado. Eu acho que são medidas que estão sendo colocadas. Vamos lembrar que uma das propostas também do governo Lula, na eleição, era a renegociação da dívida das famílias. E isso é uma medida que, segundo o ministro Haddad, vai ser anunciada aí depois na volta a Davos. Quando a gente assistir um pouco essa reestruturação dessas medidas, a gente vai vendo como você vai arrumando a casa. Você precisa acertar o cadastro do Bolsa Família, você precisa garantir que o Bolsa Família cumpra o seu papel, que é a segurança alimentar, que coloque criança na escola, que as crianças voltem a ser vacinadas, e na outra ponta, como é que você reorganiza a questão do crédito dos mais pobres e do crédito em geral no Brasil, uma vez que não foi só as empresas agora estão renegociando dívidas com o Estado por conta do pacote agora que foi anunciado pelo Haddad, mas as famílias também precisam de uma alternativa para resolver o problema das suas dívidas que foram contraídas nesses anos, tanto de pandemia quanto de crise econômica. Então a gente está num daqueles momentos em que a gente vai corrigindo rotas, né? E aí suspender efetivamente o consignado do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, é uma dessas correções. Para tudo, vamos reorganizar, vamos olhar novamente como é que isso vai se estabelecendo e a partir disso você vai reorganizando a política. Então, está tudo dentro do roteiro, né? Tudo dentro do pensado, do que pode ser feito e o que deve ser feito. Agora, vamos ver como é que essas medidas vão impactar e como é que elas vão se efetivando aí e melhorando, né? E colocando as políticas para melhorar a vida das pessoas que mais precisam, que é o caso aí do Bolsa Família. Sem dúvida. Bom, e ainda sobre essa questão da renegociação das dívidas, a Rita Serrano falou que o programa da Caixa, né, chamado Desenrola, vai ser apresentado já agora no início de fevereiro. Mas aí a gente cai também num outro problema, né, Fausto? Porque as pesquisas mostram que o grande fator da inadimplência das famílias brasileiras está no cartão de crédito. Como influir nesses juros que são cobrados de maneira extorsiva por essas empresas do setor financeiro? O Brasil ainda está com uma taxa de juros muito alta, né? A própria taxa básica de juros parou num patamar muito acima. E eu acho que essa é uma questão que vai ter que ser discutida. Quer dizer, a autonomia do Banco Central também coloca limites para a política econômica, que o governo vai fazer. Então, acho que essa é uma questão que está colocada agora. Agora, é claro que nós precisamos fazer uma discussão séria nesse nosso país com relação aos spreads, quanto que se gasta no Brasil com juros, quanto as famílias comprometem da sua renda com juros. Esse é um debate que precisa ser enfrentado e é um debate que a gente vai ver como é que o próximo governo como é que o governo vai avançar a partir de agora. Não há a menor dúvida que renegociar a dívida das famílias é importante. Agora nós precisamos lidar com a questão estrutural no Brasil, que o custo do dinheiro é muito caro. É caro para as empresas e é caro principalmente para as famílias dentro dessas modalidades que são muito piores, né, como cartão de crédito, como cheque especial. Então, lidar com tudo isso agora, eu acho que é uma grande questão colocada para a gente, mas que já faz parte de um problema estrutural, que a gente espera aí que o governo comece a enfrentar, aí, seja pelos bancos públicos, seja ação do próprio Ministério da Fazenda e da equipe econômica como um todo. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, boa semana para você, a gente continua em contato. Boa semana a todos, até a próxima. Fausto Augusto Júnior, aqui no Jornal Brasil Atual.